Uhul! E aí galera, beleza? Suave? Tranquilo? De boa. Então, eu acabei de fazer o vídeo lá sobre os fatos históricos sobre o desarmamento. E agora eu tô... Nesse vídeo aqui, eu vou falar minha opinião, né? Minha opinião sobre o desarmamento. Que aí já é uma coisa mais voltada a minha visão mesmo, as coisas que aconteceram ao longo da vida e tudo mais e tal. Então vamos lá. Desarmamento. Desarmamento, por que eu não concordo com a política desarmamentista, tá? Como eu falei anteriormente em outro vídeo, eu acho que o direito à vida é um direito que todos deveriam ter, é um direito natural, né? E a gente sabe que é impossível legislar sobre a loucura humana, porque sempre vai existir quem está disposto a cometer crime, a matar e tal. E o Estado é uma instituição ineficiente, é uma instituição corrupta. Tá até o país mais foda do mundo, o país menos corrupto do mundo, ainda tem um pouco de corrupção. E mesmo nos países que a criminalidade é muito baixa, a criminalidade é baixa pela mentalidade do povo, e não porque o governo é super eficiente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Criminalidade não é caso de polícia, né? É um problema social. Aí você vai falar dele, você tá maluco. E eu vou explicar agora. Você imagina, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando teve as Olimpíadas, vagabundo chamou Exército, chamou a Força Nacional, PM, todo efetivo na rua, Guarda Civil, Guarda Municipal, a porra toda. O Estado ficou inflado, né? Por quê? Porque o Estado é perigoso. Porque se o Estado não fosse perigoso, não ia precisar disso, né? E isso não resolveu o problema. Teve um cara da Guarda Nacional que entrou sem querer numa esquina. Era favela, amigo. Tomou um teco na cara e morreu, né? O cara veio trabalhar, veio lá do Nordeste e não voltou pra casa. Pois é. Ou seja, nem a polícia escapou do crime. Então, quando você precisa de muita polícia, isso significa que o caso está caótico. Isso não é bom, né? Geralmente, Estados Unidos e Canadá, você precisa de menos polícia, né? Porque é o seguinte, como acontece menos crime, né? Você precisa de menos agentes para resolver esse problema. E então, se você precisa de muita proteção, significa que o bagulho tá muito feio. Tanto é que você pega exemplos de países aí de baixa criminalidade, é país que nego não tranca a casa, que vagabundo não tem muro, sabe? E quando tem tudo isso, cerca elétrica, câmera de segurança, 2 trancas, tudo gradeado, é porque é país que nem o Brasil mesmo, tudo fodido. Se tu deixar qualquer coisa aqui, na rua vagabundo leva, né? Tem que trancar até a tua moto, senão o nego passa e bota dentro de uma van, uma Kombi, sei lá, e leva embora. Isso significa que é um país muito perigoso. Então, e isso não é uma teoria, isso daí é um fato, tá? E vamos lá. Beleza, e aí o que acontece? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem lá a segunda emenda, né? Que dá direito, que ela é bem objetiva, né? Todo cidadão tem direito a se defender. Isso inclui até quem é turista, tá? O turista lá, ele mostra ele pode comprar uma arma no período que ele ficar lá. Tem um esquema, salvo alguns estados, se eu não me engano. Mas se você tá lá naquele território e você vai ouvir isso de uma autoridade, eles respeitam o direito de você andar com a arma. E por que você andar armado, né? Primeiro que o Estado ele não vai conseguir ficar 24 horas cuidando de você, né? Você também não tem como carregar um policial nas costas. Isso é meio que uma falácia, mas ela tem um fundo certo, que é justamente o Estado não consegue ficar do seu lado 24 horas, né? E isso não é uma falácia, que é esse lance de carregar o policial no bolso, que pode rolar uma dicotomia aí de entendimento, mas enfim, é só para ilustrar isso. E o que acontece? Rola muita besteira, que nem o pessoal fala, vai virar bang bang e tudo mais. O pessoal esquece que até
até a década de 90 não existia estatuto de desarmamento, a gente tinha 19 milhões de armas em posse de cidadão e não era bang bang, né? Hoje é bang bang. E os políticos tentaram jogar a goela abaixo falando que os bandidos conseguiam armas roubando dos cidadãos, né? E aí essa é uma afirmação tão sinistra que, se a gente avaliar, o Estado está falando que ele é tão lixo que o bandido consegue roubar até a tua arma, e o Estado, ele está assumindo isso, ou seja, ele está assumindo que ele é incapaz mesmo. Só que isso é uma grande mentira, porque, por exemplo, a última pesquisa que passou foi no jornal foi no RJ alguma coisa, que eu tava passando e eu vi, e como eles estavam falando sobre armas, eu parei pra olhar. Deixa eu só coçar o nariz aqui rapidinho. Opa, beleza. E eu parei pra olhar porque eu não assisto televisão. Televisão faz mal. Segundo a Globo, né? E eu acho essa estatística meio tirada da bunda. Eu acho meio exagerada. Mas segundo a Globo, 80% do arsenal dos bandidos são armas pesadas, calibres tipo .762, .30, .50, né? E geralmente rifle de guerra, né? Rifle de assalto, arma grande, M4, tudo mais, e as variantes. Mas eu acho esse número meio estúpido, porque eu acho que, cara, é muito mais fácil você entrar com 50 pistolas, sei lá, 20 pistolas, do que você entrar no país com 3 fuzil, né? Essa é a minha teoria, mas eu também não sei, nem o governo tem esse dado, então a gente não tem como saber. Mas aí a ideia é o seguinte, aí o Estado tentou vender essa ideia, falando que não, as armas voltam. Só que na verdade, quando você vai ver a apreensão, né, tem muita arma que não é de fabricação nacional. E nossa senhora, deu BO? Ah não, é Blitz caça-níquel. E na verdade, o que acontece? Isso é só uma desculpinha. Por quê? Porque o governo, a política de desarmamento no Brasil, ela não é uma política de redução de crimes. Porque você não vê o Estado fazendo nada, né? O Estado não melhora a iluminação, o Estado não melhora uma série de requisitos sociais aí para melhorar a qualidade de vida e consequentemente diminuir... Caralho! E consequentemente diminuir a pobreza, né? E quando você diminui a pobreza, você também diminui os crimes. E não é porque pobre comete crime. É porque existe um fator social de que quando a pessoa ela tá na miséria, fudida, sem opção, né? Existem pessoas que tendem, né, cair pro lado que é mais fácil. Isso daí, cara, eu nasci na favela, eu vi os dois lados, tá? Eu conheço amigos que caíram pro lado do tráfico, eu estudei. Meu pai era um cara muito consciente, muito inteligente, meu pai e minha mãe foram bons exemplos, tá? Mas nem todo mundo, sabe, e tem uma série de coisas, tem a cultura de ser bandido também, enfim. E aí, cara, é muito complicado você definir isso, porque, por exemplo, se eu falar que se as pessoas tivessem mais educação, elas cometeriam menos crime, tem gente que não vai concordar com isso. Vai falar, não, tem analfabeto que é trabalhador. Sim, mas educação no nível de esclarecimento mesmo, cara. Se você pegar a maioria dessa galera aí, cracudo, bandidinho, o cara não tem consciência sobre coisas tão simples da vida. E às vezes esse analfabeto, ele pode não saber ler e escrever, mas consciência, inteligência sobre, sabe, sobre a importância das coisas, a vida, enfim, questão moral, ética, certo e errado, o cara tem muito bem estabelecido. Então, de certa forma, ele pode ser até analfabeto da escrita, mas ele não é burro. E aí o que acontece? Enfim, eu não queria entrar nessa questão porque isso é um buraco sem fim e tem muitos achismos. Eu acho que é o seguinte, quando você diminui a desigualdade social,
você também diminui os crimes, porque também não adianta eu chegar e falar assim, ó, os Estados Unidos é um país que tem 1 zilhão de armas por cidadão e tem menos crimes. E aí as pessoas, os desarmamentistas, eles falam, ah não, eu aceito esse argumento, beleza, mas lá a desigualdade também é menor. Então eu acho que é uma soma de fatores, porque arma por arma não muda nada, sacou? A arma na mão do cidadão, ela só te dá a possibilidade de se defender. Mas se o lugar for perigoso, continua sendo uma merda. Porque, por exemplo, você pode reagir a primeira vez e se dar bem, a segunda se dar bem, a terceira e morrer. Por quê? Porque é muito perigoso, né? Então as armas, elas não vão solucionar, elas vão inibir parte do crime. Porque vai ter traficante, ó, vai ter bandido que vai pensar o seguinte, bom, eu não vou roubar, eu não vou matar esse cara porque, porra, ele pode reagir e me matar. Mas sempre tem gente que vai pagar o preço, sacou? Sempre tem louco que vai até as últimas consequências. Isso a gente vê todo dia, não sei o que tô falando. Então vamos lá. Beleza. Tem esse ponto. Segundo ponto é a política de dominação, tá? Aqui no Brasil, o desarmamento não veio para solucionar crimes, tanto é que não solucionou porra nenhuma. O desarmamento veio justamente para o governo tirar a autonomia do povo. Porque o Estado, para quem não sabe, o Estado ele deveria te dar... ele deveria servir, né? A ideia de criar o Estado não é ter uma babá que manda em você, que é justamente isso que o Estado virou porque ele ganhou força. A ideia de criar o Estado era você ter serviços unificados, educação, saúde, saneamento, né? Segurança, a questão da soberania nacional e tudo mais. Só que na verdade o Estado hoje ele virou o seu dono, né? Ele manda em você. Ele diz até o que você deve fazer com seus filhos. E há teorias e livros que diz que se o Estado continuar crescendo, ele vai virar um monstrinho, ele vai dizer até o que você pode ou não comer, né? E é justamente, por exemplo, porque existe a segunda emenda dos Estados Unidos que dá o direito ao cidadão ter uma arma para defesa, e porque os caras viveram um governo tirano, né? E se você for ver nos Estados Unidos, tem muita gente que não tem arma, mas quando o nego tenta desarmar a população, o cara sai na rua para protestar. Porque o cara fala, não, eu não quero ter uma arma, eu sei que tipo, aqui onde eu moro é tranquilo, mas ele não quer perder a liberdade, né? Os norte-americanos são loucos por liberdade. E se você dá muito poder para o governo, ele vai tirar a sua liberdade. E o brasileiro tem essa cuzãozice, né? O brasileiro gosta de falar o que acha que é proibido. E é engraçado, não, tem que proibir isso, proibir aquilo, mas é um bando de filho da puta. Todo mundo faz tudo por trás dos panos, né? Rola muita hipocrisia aqui nesse país. E isso é uma mentalidade idiota do brasileiro, de achar que ele deve controlar a vida dos outros, né? E é justamente por isso que tem conflitos, porque tem gente que acha que tem o direito de entrar na tua vida, sabe? Interceder nas coisas que você faz, né? Com toda a moral do mundo. Geralmente, quando você está num ambiente que você tem liberdade, as pessoas, elas conversam, elas negociam, né? É muito, muito diferente de uma pessoa que acha que tem direito de mandar em você. Ah, não, você tem que fazer isso. Você imagina, vamos botar só uma situação tranquila aqui para vocês, enfim, refletirem. Suponhamos que eu tenho um vizinho e que eu seja o escrotão e acho que ele deva colocar o lixo, sei lá, em determinado lugar. Se eu sou o cara escroto mandão e chego e falo com ele de qualquer jeito, porra, meu irmão, você tem que jogar o lixo ali, blá blá blá, blá blá blá, e cuspir na cara dele, é bem provável que ele fique puto e não faça só de raiva mesmo, porque ninguém gosta de ser tratado igual lixo. Agora, se eu chegar e for um cara mais esclarecido, né, no âmbito das liberdades,
e convencer ele e falar, pô, brother, você tá jogando um lixo num lugar aqui que tá me incomodando, me atrapalhando. Se você colocar um pouquinho mais pra lá, pô, você me ajuda e a gente se ajuda, fica todo mundo bem. Cara, você tem, sei lá, 200, 300% de chance de rolar. E eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer a terceira parte do vídeo. Depois a gente se fala, galera. Valeu? 1000 beijos, mil abraços. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E fui!